Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, para a nossa reflexão de número 34. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos estudar sobre, aliás, 34 não, 33ª. Nós vamos estudar hoje sobre a honra devida aos líderes cristãos. É um tema recorrente nas cartas de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos esse assunto ser abordado por ele antes. Então, agora o apóstolo volta a falar sobre a credibilidade que ele esperava desfrutar por parte da igreja de Corinto. E a gente viu esse assunto lá na primeira carta, a gente já viu também esse assunto na segunda carta. Agora ele retorna, o que dá bem uma noção para a gente sobre quão grande era a necessidade dessa credibilidade por parte da igreja do Corinto ao apóstolo que, afinal de contas, havia começado aquele trabalho ali naquela importante cidade da Grécia Antiga. Então, nos versículos iniciais, os versículos 1 a 6, Paulo fala sobre a preocupação que ele tinha. A gente vai lendo os versos e vai comentando. Tomara suportasseis um pouco a mim na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, estes de boa mente o suportais. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Pelo contrário, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo. Paulo começa esse capítulo usando uma figura de linguagem. Ele compara a igreja de Corinto a uma noiva. Cristo é o noivo. E ele, Paulo, é o pai da noiva. Porque foi ele quem começou o trabalho ali em Corinto. Os coríntios eram, na sua maioria, filhos na fé do apóstolo Paulo. Então, ele faz essa comparação. Olha, eu sou o pai, porque eu gerei vocês espiritualmente. Eu sou o pai espiritual de vocês. Vocês são a noiva, porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. E eu quero, como um pai, levar vocês ao altar e entregar vocês a Jesus Cristo quando Ele voltar. Mas eu estou com medo de que, assim como a serpente enganou Eva lá no paraíso, Satanás engane essa noiva e ela se desvie do propósito para o qual foi chamada. E Paulo então explica no que consiste este medo dele. A igreja de Corinto estava dando ouvidos a um outro Jesus, a um outro Espírito, a um outro Evangelho, que estavam sendo apresentados por outros apóstolos, e que eram todos falsos. Os apóstolos eram falsos, o Evangelho era falso, o Espírito era falso, e Jesus era falso. Ou seja, não era o verdadeiro Jesus. Estava anunciando um outro Jesus, uma outra doutrina, de um outro pensamento. Então, isso deixava o apóstolo Paulo preocupado. Nos versos seguintes, versos 7 a 10, Paulo vai explicar por que ele não aceitou
um salário, um pagamento, um sustento da igreja de Corinto. Vamos ler? Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei e ainda me guardarei de vos ser pesado. Como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Acaia era a região onde ficava a cidade de Corinto. Por quê? Será que foi porque não vos amo? Deus o sabe. Ora, o que faço e ainda farei é para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Paulo então vai dizer por que ele não recebeu nenhuma ajuda financeira da igreja de Corinto. E ele vai dizer, olha, quando eu cheguei aí em Corinto, primeiro eu me sustentei fazendo tendas, eu, Áquila e Priscila, fazíamos as tendas, vendíamos, e esse era o nosso sustento. Depois chegaram os nossos irmãos que estavam lá na Macedônia, o Silas, o Timóteo, o Lucas. Aí eles nos trouxeram condições para que a gente parasse de fazer tendas e se dedicasse em tempo integral ao Evangelho. E outras igrejas, como por exemplo a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, mandaram ofertas. Então esses recursos vieram de fora, para que Paulo pudesse se dedicar, e ele se dedicou pelo menos 2 anos à igreja de Corinto. E aí Paulo vai dizer, por que eu recebi ajuda financeira dessas igrejas e não aceitei a ajuda financeira de vocês? Foi porque eu não amo vocês? Não, nada disso. Foi exatamente para não dar ocasião a falatório. Assim, Paulo mostra que ele havia rejeitado um salário, não porque não amava os coríntios, e sim porque queria mostrar a eles a diferença entre ele, Paulo, e os seus acusadores. Porque aqueles falsos apóstolos, esses sim, iam na igreja pedindo dinheiro. Não é nada errado um pastor ser sustentado pela sua igreja. No caso de Paulo, ele estava sendo sustentado por outras igrejas que ele havia fundado. Mas ali em Corinto, como o pessoal era complicadinho, e a gente tem estudado como essa igreja era complicada já ao longo do ano todo, Paulo preferiu, então, não receber nenhuma ajuda financeira. Ele diz, eu despojei outras igrejas, para que pudesse estar me dedicando aqui na igreja de vocês. Que coisa, né? Outras igrejas que não tinham o privilégio de ter Paulo presente, mandavam oferta e sustentavam ele. E aquela igreja que tinha o privilégio de ter Paulo presente, não tinha esta visão. Mas Paulo diz, não me será tirada esta glória. Eu fiz para que ficasse bem clara a diferença entre mim e esses falsos apóstolos que chegaram aí depois que eu saí e ficam tentando convencer vocês de um outro evangelho, de um outro Espírito, de um outro Jesus, que não são os que estão na Bíblia, não são os que estão na palavra de Deus. As aparências enganam. Versículos 13 a 15. Eu já li o versículo 13, eu vou ler de novo. Pois esses tais apóstolos são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça.
o fim dos quais será conforme as suas obras. Eu acho, irmãos, que Paulo aqui está falando de mimetismo. Mimetismo é um fenômeno no mundo natural, particularmente no reino animal, onde uma criatura se faz passar por outra. Então é aquele bichinho, aquele inseto que parece uma folha, ou parece um graveto, ou parece uma flor, ou parece até um espinho, e nessa semelhança ele se disfarça. Paulo diz, tem gente se mimetizando em apóstolo de Cristo. E isso não nos deveria causar estranheza, porque o próprio diabo se mimetiza em anjo de luz. A gente aprendeu desde criança a pensar no diabo como aquele homem de capa vermelha, e chifre, e barbicha, e pé de bode. E, irmão, se o diabo fosse assim, ele não arrastava ninguém para o inferno, porque quando ele aparecesse, a gente saía correndo. Não. Ele se disfarça em anjo de luz. A voz dele é voz de veludo. As ofertas dele parecem irresistíveis. Então Paulo diz, as aparências enganam. Aquele insetozinho que parece um graveto não é um graveto, é um inseto. E aquele falso apóstolo que parece estar levando a palavra de Deus, não o é. Irmãos, como é que a gente sabe a diferença entre um verdadeiro apóstolo e um falso apóstolo? É a Escritura, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nem todo mundo que se diz pastor, apóstolo, bispo, vai ser digno da nossa credibilidade. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, sempre será. Então, cuidado, as aparências enganam e nós não podemos nos deixar levar por elas. Aí agora nós vamos até o verso 21, onde Paulo faz um desabafo. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, tá, vai lá, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por insensatez, nessa confiança de gloriar-me. Desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, esses vós o suportais. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se fez ousado, com insensatez falo, também eu serei ousado. Paulo agora está dando aí um desabafo, né? Porque aqueles falsos apóstolos que apareceram depois que ele foi embora lá da igreja de Corinto, tratavam mal os irmãos. E mesmo tratando mal os irmãos os tratavam bem. E ele, Paulo, porque tinha sido humilde e tratado bem, a ele não davam importância, não davam valor. Isso era muito injusto. E não é de admirar que Paulo, nesse momento, faça esse desabafo. E aí ele vai apresentar as suas credenciais, versículos 22 a 33, e nós vamos encerrar esse capítulo. Quando eu leio os versículos 22 a 33, eu me lembro de uma outra fala de Paulo, lá em Gálatas, quando ele diz, de agora em diante, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu tenho as minhas credenciais, eu tenho o meu currículo, que eu posso apresentar de que eu sou um verdadeiro apóstolo de Cristo. Por que que Paulo não quis apresentar esse currículo antes?
porque ele não queria se envaidecer, se ensoberbecer. Ele era um homem humilde, mas ele agora estava sendo obrigado a colocar essas credenciais na mesa, a mostrar as marcas no corpo do seu amor e fidelidade a Cristo, para que aquela igreja deixasse de ser tola e não fosse atrás de falsos apóstolos, quando tinha um verdadeiro apóstolo bem ali na frente dela. Vamos falar então sobre as lutas de Paulo, versos 22 a 33. Esse pessoal que está aí perturbando vocês, eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Fazer um destaque aqui. A lei de Moisés dizia que se alguém fosse ser açoitado como castigo, não podia passar de 40 açoites, era o máximo. Porque se uma pessoa fosse açoitada demais, ela poderia morrer. Então a lei de Moisés estabelecia no máximo 40 açoites. Os fariseus, que gostavam de tudo nos mínimos detalhes, pensavam, e se o carrasco errar a conta? Por via das dúvidas, a gente só açoita 39. Por isso que Paulo diz, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Gente, 5 vezes receber 39 chibatadas. Você pensa o que é isso? 3 vezes fui açoitado com varas. Açoite com varas era castigo dos romanos. Os judeus açoitavam. Os romanos batiam com varas. Então Paulo não apanhou só dos judeus. Também apanhou dos romanos. 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. Ele deve estar se referindo àquele episódio em Tessalônica, quando os judeus o apedrejaram, acharam que ele estava morto, jogaram o corpo dele lá no lixão da cidade, mas ele se levantou e seguiu em frente. Essa passagem está no livro de Atos. 3 vezes sofri naufrágio, e pelo menos uma dessas vezes está registrado na Bíblia, lá no finzinho do livro de Atos. Mas ele diz que naufragou 3 vezes. Uma noite e um dia passei no abismo. Num desses naufrágios, Paulo ficou boiando uma noite e um dia, até finalmente ser resgatado. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Nada a ver com teologia da prosperidade, hein, meus irmãos? Como era dura a vida do apóstolo. Além destas coisas, continua Paulo, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Além dos sofrimentos físicos, Paulo tinha os sofrimentos mentais, as preocupações pelas suas ovelhas. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí ele já adianta um tema que ele vai trabalhar no capítulo 12. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, isso aconteceu logo depois da conversão do Paulo, você lembra da história, está no livro de Atos. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, guardava a cidade dos damascenos para me prender. Mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim eu escapei das suas mãos.
Então essas são as minhas credenciais, diz Paulo. Esse é o meu currículo. Então esse pessoal que diz que eu não sou apóstolo e que está aí perturbando vocês, que eles apresentem o currículo deles, as suas credenciais. Eu posso mostrar que sou um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. E aí, será que era muito esperar que a igreja de Corinto honrasse esse homem, valorizasse esse homem, acreditasse nesse homem, seguisse esse homem? Eu não sei o que é pior, irmãos, se é se deixar enganar pelos falsos apóstolos, ou se é deixar de honrar aqueles que realmente são obreiros de Jesus Cristo. Então, Paulo esperava que os coríntios concedessem a ele a honra devida a um líder cristão. E, na minha opinião, ele estava totalmente certo. E a gente espera que, em algum momento, os crentes lá de Corinto tenham valorizado o grande homem de Deus que passou por ali. Amém.